importante. Então, a primeira coisa que a sala de aula, qualquer observação, qualquer filmagem que seja feita dentro da sala de aula, ela tem que ser usada para o desenvolvimento profissional. É para isso que ela serve. Eu não vou filmar para poder depois te dar uma nota como professor e nunca mais olhar para a sua cara. Não, eu quero poder te ajudar. Então, a gente tem que partir desse princípio, né? O princípio de que é um instrumento de desenvolvimento profissional. Portanto, essa observação ela não pode ser aleatória ou acidental, como acontecia antes, né, com antigos supervisores de ensino. O cara entrava com uma pranchetinha, nunca viu você na vida, começava a anotar umas coisas, saía, até logo, você depois descobria que tinha uma nota lá na antiga delegacia de ensino. Né? Isso não serve, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma observação sistemática da equipe escolar, cujo foco não é o professor, mas o ensino. Eu não estou interessado em olhar para você, eu estou olhando na relação entre você e o aluno, o que está acontecendo na sala de aula. Esse é meu foco. Portanto, eu não vou falar de você, eu vou falar do que eu vi. Né? Vou dar um exemplo aqui mais para frente. Eu vou dar um exemplo contando um pouco para vocês de uma metodologia, até para vocês poderem voltar para a escola e ter alguma coisa concreta para trabalhar o LEMOV, que chama de ronda instrucional, que é um modelo de desenvolvimento profissional baseado em observação, que é semelhante à área médica. Tá? Qual é o modelo de desenvolvimento profissional da área médica? Gente, quem vê esses seriados, né, de IR, tal, né, é a ideia da ronda instrucional, ou seja, o professor mais experiente, junto com um professor menos experiente, um médico mais experiente com um médico menos experiente, junto com o paciente, discutindo o problema. É disso que nós estamos falando. Então, a observação de sala de aula permite replicar esse modelo na educação. Né? Então, se eu não tenho alguém com quem conversar o problema, e se eu não tenho o problema ali na minha frente, eu estou falando de coisas genéricas, gente. Ninguém pensaria em fazer isso em medicina, mas a gente faz isso em educação. Né? Ninguém pensaria em discutir uma doença sem estar olhando para o paciente e perguntando para ele, olha, mas é isso? Olha, vamos olhar, levanta, vou medir sua febre. Enfim. Um outro princípio da ronda instrucional é de que o que está determinando a aprendizagem é o que os alunos estão fazendo na sala de aula. Portanto, obviamente, tem a ver com aquilo que o professor propôs ou está propondo. Né? Então, o nível da atividade proposta ou a atividade proposta, o exercício cognitivo que o aluno tem que fazer para resolver aquela atividade, ou o nível de engajamento dos alunos no momento que o professor está dando uma aula expositiva, é o que determina o ensino. Se ele está dando uma excelente aula expositiva, mas ninguém está prestando atenção, não é bom ensino. Então, a gente tira o foco do que eu faço e eu estou olhando o aluno, como o aluno está respondendo aquilo que eu faço. Esse é o foco. Então, só algumas dicas com relação ao uso dessa metodologia. Como eu falei para vocês, gente, não é uma coisa aleatória e acidental. Né? Então, portanto, a preparação para isso acontecer ela é fundamental, senão não dá certo. Então, as pessoas acham que elas estão sendo espiadas, que estão lá para ficar apontando o dedo, que não sei o quê, entendeu? Aí já o processo não funciona. Então, antes da observação, a escola tem que construir uma cultura de trabalho coletivo com foco na melhoria da prática pedagógica. Ou seja, a gente está aqui para todo mundo aprender junto e o aprender está focado nesta relação professor-aluno na prática pedagógica. E não na leitura de textos, quer dizer, é uma mudança de como que eu vou usar o tempo da formação continuada na escola. Em vez de ler sobre alguma coisa, e aí eu vou comentar o que eu acho daquele texto, eu vou observar professores e comentar o que eu acho daquela sala de aula, daquele professor, daquele ensino que eu estou vendo. Né? Portanto, as expectativas do que é um bom ensino têm que ser claras. Tem que ser compartilhado. Então, a gente tem que estar como um acordo que, se o cara der uma reguada no aluno, estou sendo extremista, tá? Só para dar um exemplo, aquilo não é bom. Se eu ainda não sei se é bom ou ruim, na hora que o cara dá, daí eu começo a discutir. Não, eu já tenho que ter uns acordos. Olha, a gente gostaria de que os alunos estivessem envolvidos, engajados na aula. É importante que você não deixe o povo do fundão bagunçando, só dá aula para os alunos da carteira da frente. Quer dizer, esses acordos a escola tem que ter de antemão para poder fazer uma discussão profissional dos vídeos.
Portanto, as normas e as regras para garantir a confiança é fundamental, porque se perde a confiança também não dá para ter o trabalho. E os professores têm que ter capacitados tanto para observar, para ver o que eu estou olhando, eu não estou olhando para o professor, eu estou olhando para o ensino, e como que eu faço o feedback sem ficar dizendo você isso, você aquilo, senão, olha, o foco do feedback, portanto, tem que ser a ação e não a pessoa. Vou dar um exemplo. O observador não pode descrever o que ele vê, nem emitir um julgamento de valor, mas ele tem que ser capaz de fazer relação de causa e efeito. Por exemplo, olha, eu observei que, quando você estava dando uma instrução sobre a atividade, os alunos do fundo não entenderam. Eles não entenderam. E eles começaram a cochichar um com o outro, e isso distraiu a sala inteira. Aí você vai dar, né? Se você tivesse usado a técnica circule ou entendeu do Lemov, que é aquela técnica que, sempre que você está explicando uma atividade, você circula para perceber se os alunos entenderam, você talvez tinha evitado esse burburinho que perdeu um tempo e fez com que você tivesse que pedir silêncio, enfim. Então, é desse tipo de feedback que a gente está falando. E não, ai, foi ótima a sua aula, viu? Nossa, bacana aquela atividade. Não, não é isso que nós estamos falando. Tá? Não é julgamento de valor, né? É descrever o observado. Eu queria mostrar para vocês, rapidamente, não sei se dá tempo, são 2 minutos, isso em ação. Já existe no Brasil um grupo que é financiado pelo Conselho Britânico, que está sediado lá no Instituto Crescer, que tem feito esse trabalho. Eu acho que nas escolas estaduais de São Paulo tem algumas escolas que participam desse programa de liderança de gestores de escolas públicas, que usam a observação de sala de aula para desenvolvimento profissional. Então, esse vídeo, na verdade, ele foi gravado em inglês, tá? Ele está num site da Inglaterra, mas como ele está falando em português e está legendado em inglês, dá para a gente assistir. A gente vai ver uma diretora que observa a sala de aula e depois faz um feedback com o professor em Recife. Pode colocar o vídeo. Eu vou mostrar só esse pedacinho, tá? No Brasil não é cultura, né, dos professores ser observados. A gente está entrando por essa cultura. Hoje nós vamos trabalhar em DHC um tema chamado cidadania, tá certo? Aí eu gostaria que vocês anotassem aí no caderno algumas coisinhas importantes. Quando nós falamos em cidadania, o que é que passa na cabeça de vocês? Ajudar os outros. Então, cidadania, ela se constitui como sendo uma forma de comportamento. A observação de cidadania é importante, porque nesse momento a gente começa a avaliar no dia a dia tudo que a gente programou antecipadamente. After copying notes from the board, the students are asked to write down examples they've observed of people who've been denied their human rights. Vamos lá, vamos concluir a atividade. Quem terminou? Flávia vai ler, tá? O artigo 3 fala sobre o direito à vida e a liberdade de segurança social. What will Lucia say to Bruno in the feedback session? Algumas coisinhas na aula que você vê, que você começou a fazer do meio para o fim. Então, se você tivesse começado pedindo uma dramatização, uma cena daquele, um script, talvez tivesse um incentivo a mais para o aluno. Se você tivesse mais material didático, mostrando cenas, antes de dar até o conceito de cidadania, para que eles realmente chegassem na prática de exercer um conceito que é ser cidadão. É isso. Mas por quê? Porque ele viu na prática, ele aprendeu realmente, ele vai formar o conceito dele. A importância do feedback no final das observações é que a gente desperta ao professor, né, o uso de alguma material didático que ele poderia usar para reforçar aquela aula. Em relação às anotações, eu concordo com a grande maioria que foi observada, mas o que eu sinto dificuldade é a falta de material. A gente menciona esses lugares chamados aula de didática e a gente exatamente fazer essa comparação de material. Essa é a muito interessante. O que o professor precisa, estar próximo ao professor, e estar junto ao professor nos momentos mais difíceis, né? E isso Lúcia realmente tem feito com a gente. Tem que provocar mais, porque
Então, gente, eu queria mostrar para vocês, acho que é interessante a gente poder ver, né, em ação, para a gente perceber que o clima é um clima de formação e de construção, né, coletiva ali naquela escola, e não de uma avaliação que não pretende modificar aquela prática, né? Então, quando a gente fala de observação de sala de aula, é disso que a gente está falando. Quer dizer, só tem sentido eu observar se eu vou poder modificar aquilo que eu tô observando que não está bom. Né? E o papel do diretor, né, a gente percebe que tem uma mudança. Quer dizer, o diretor ali, ele é alguém, ou o coordenador pedagógico, né, depende da organização da rede, é alguém que está na escola para apoiar o que acontece na sala de aula. Né? O foco de toda a formação é a sala de aula. Bom, eu queria terminar aqui, né, desejando boa sorte para vocês e fazendo um seguinte desafio, né, que vocês voltem para a escola de vocês, né, com o livro que vocês vão ganhar aqui, leiam esse livro, tentem compartilhar esse livro com os outros professores. Esse livro não é um manual, a ideia não é que a gente tem que seguir ele completo, eu acho que ele é uma metodologia, né? Ele busca trazer para os professores uma linguagem comum e um método de trabalho focado na sala de aula. Vocês podem estabelecer uma outra linguagem na escola de vocês, né? E que vocês partam para esse modelo de observação de sala de aula como forma de desenvolvimento profissional. Né? E eu tenho certeza que isso vai ajudar a escola como um todo, né, de vocês melhorar, que é o objetivo da Fundação Lehman, que é o investimento na escola pública, mas também vai permitir que vocês tenham a capacidade de chegar mais perto desses alunos talentosos, né, e poder trazer esses alunos para o Smart. Né? Eu acho que, enquanto a nossa educação pública não tiver o nível de excelência que todos nós queremos, e com certeza vocês que estão aqui num sábado querem e acreditam, eu acho que a gente não pode deixar esse tipo de injustiça acontecer com os talentos de baixa renda no país. Né? E por isso que eu acredito muito nesse tipo de casamento. Né? Da gente melhora a escola pública, não dá para não fazer isso, mas também a gente não pode esquecer de quem está hoje nessa escola, que ainda tem muitas dificuldades. Queria agradecer a paciência.